que foi até para a Líbia comigo lá. Obrigado pela tua presença. Então, Amaury, o mínimo que nós realizamos é comparecer a esses eventos, fomentar esse tipo de debate, não só para te dar uma garantia de que o que você, essa semente que você plantou, ela tem que ser germinada, ou seja, ela tem que ser uma semente para espalhar muitas flores nesse jardim dessa democracia brasileira, que há muito tempo andava-se com plantas mal regadas, com flores com roseiras sem frutificar nenhuma flor, ou com flores mesmo despetaladas. Então, Amaury, nós resolvemos, nós decidimos que a partir desse documento que está aqui, e eu peço a vocês que adquira esse documento ou pegue emprestado com algum vizinho, algum amigo, dê de presente para a família. Não é propaganda não, isso aqui é dever nosso, de todo brasileiro e brasileira, todo trabalhador e trabalhadora, ter esse documento em casa e debater com a sua família. Isso aqui é responsabilidade de todos nós. Isso aqui não é como um proselitismo que a grande mídia brasileira tenta desqualificar. Como eu já disse, vai ser muito difícil. A maioria é ganhador de prêmio ESSO, premiadíssimo, e já foi jornalista dessa mesma grande mídia que tenta desqualificar. Então, o que ele sofreu, o que ele padeceu, eu padeci também nessa estrutura de poder do Brasil, porque é uma estrutura poderosíssima. Então, o livro aqui revela o que é essa estrutura. Então, em 12 anos, como delegado de Polícia Federal, porque eles me promoveram a deputado federal, porque tentaram me execrar, fui perseguido, perseguiram a minha família, ameaçaram, sofri 4 atentados, mas eu, de pé, e tive um pouquinho de sorte, e estou aqui para contar um pouquinho da história do documento. Não me quedei para essa superestrutura de poder criminosa do país. É criminoso. Então, como a Amaury fala com essa força muito grande, essa expressão muito grande de indignação, realmente é um crime contra a nação, é um crime contra a população pobre nesse país, é um crime contra os menos favorecidos nesse país. Quando você vê uma Vale do Rio Doce extraindo o nosso minério, as nossas riquezas do subsolo brasileiro, e nós não vemos essas riquezas serem revertidas para potencializar aquilo que nos prometeram no passado, porque eles mentiram para nós, enganaram os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, enganaram o povo brasileiro, lesaram a nossa pátria. Eles têm que responder por isso. Eles têm que responder por isso. Porque foi vendido todas as empresas que trariam benefícios para nós no futuro, e hoje nós pagamos um preço muito alto por conta desses fatos, e nada se fez, tudo se calou e tudo aparece nas páginas policiais. Outro delegado de Polícia Federal, tomei com o caso Banestado, coordenei o caso Banestado lá no ano de 1999, quer dizer, um grande volume de dinheiro, ou seja, foram apurados 124 bilhões de dólares que saíram desse país. E justamente coincide com o período das privatizações. Eu falava com a Amaury do evento passado, que nós, da equipe da Polícia Federal, ficávamos a todo tempo debatendo internamente. Gente, é muito dinheiro. Como é que pode isso? Como é que o cara pode ter 1 bilhão uma conta corrente? Como é que é isso? É dinheiro de quê? É dinheiro. Aí vinha sempre um debate, sempre o mais fácil. Isso é dinheiro de contrabando, isso é dinheiro do narcotráfico. Mas vem cá, será que o contrabando, o narcotráfico brasileiro, é isso? Outros crimes correlatos a isso, será que teria um grande volume de bilhões de dólares em tão pouco tempo, gerando assim uma máquina de fabricar dinheiro e numa escala de progressão, né, geométrica de saídas desse recurso muito grande, utilizando o sistema financeiro nacional, o sistema bancário nacional? Será que é crível isso? Então, aí chega a 10 anos depois, praticamente com a operação Satyagraha, tangenciamos um pouco na operação que prendemos o ex-prefeito, ex-governador Paulo Maluf, já tangenciamos esse mesmo esquema de doleiros, de conta em paraísos fiscais, da Bacon Hill, dos próprios doleiros correlatos,
E é quando eu prendo Daniel Dantas, as mesmas estruturas, os mesmos goleiros, as mesmas pessoas e a mesma classe política envolvida. Ou seja, os mesmos tucanos do passado são os mesmos tucanos do presente envolvidos nas patranhas que eles mesmos causaram ao país. E que vivem tentando agora se imiscuir das suas responsabilidades, se desviar das suas responsabilidades, tentando tirar o foco. Até as manifestações, eles não sabem nem colocá-las, nem se defender. Ao se defender, eles até provam e reafirmam que são bandidos. Porque as expressões lançadas pelo ex-governador José Serra, pelo ex-candidato a presidente da República, um homem que queria ser presidente desse país. Teve um que queria ser presidente, foi o Paulo Maluf, eu botei na cadeia por 40 dias. Imagina, isso é uma desonra. Como é que o presidente da República, quase que ganha no colégio eleitoral do Tancredo Neves, vai para a cadeia por desviar dinheiro do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, mais de 4 bilhões. E agora veio outro, recentemente, o José Serra, chamar o trabalho, esse documento. A primeira manifestação pública dele foi dizer que isso era lixo. A segunda manifestação pública dele foi dizer que a iniciativa do Congresso Nacional, que a iniciativa de mais de 200 deputados federais do Congresso Nacional, que as manifestações públicas de vários senadores do Senado Federal, que as manifestações públicas de vários políticos nesse país, de partidos políticos, era uma palhaçada. São expressões que são identificadas com a vida pública dele. Por isso que ele falou isso. Expressões desrespeitosas ao Congresso Nacional, ao Parlamento Brasileiro, inclusive em especial, até mesmo aos deputados do seu próprio partido que tiveram a coragem de assinar esta comissão parlamentar de inquérito. Então, são expressões que o nosso povo brasileiro, que o trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira que acorda cedo, marmita, esquenta a marmita, que tem gente ainda que come de marmita nesse país, que tem gente ainda que trabalha sem comer nesse país, são expressões que jamais nenhum brasileiro que constrói esse Brasil utilizaria em coisa séria. São expressões que jamais qualquer brasileiro pronunciaria em qualquer situação séria nesse país do seu ambiente de trabalho. Então, o mínimo que nós temos que dar é a resposta que nós vamos dar no Parlamento Brasileiro para o lixo e para a palhaçada. Então vai ter a resposta à altura das suas responsabilidades no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e vai ser acompanhada pelo Brasil inteiro. Porque os movimentos sindicais estão articulados e organizados, os movimentos sociais estão articulados e organizados para cobrar a altura do que necessita. Os estudantes estão mobilizados e organizados e articulados, os partidos políticos que têm responsabilidade pública com o desenvolvimento do país também estão organicamente trabalhando para dar uma resposta nesse tema de privatização, porque a todo tempo no Brasil, nós éramos apanhados de surpresas ou surpreendidos com notícias, às vezes, simplórias, de que nas privatizações alguém ficou rico, alguém ficou bilionário, mas nunca ninguém discutia politicamente, ou tinha coragem, ou tinha força política necessária a levar esse tema à mesa, no debate público, como nós estamos fazendo na data de hoje. Ninguém tinha essa coragem. E essa coragem teve início com esse jornalista, Amaury Ribeiro Júnior, o nosso editor imediato que está ali, que é o editor dessa editora Geração Editorial, que tiveram historicamente a trazer essa realidade para o debate público nacional. Então, o mínimo que nós temos que fazer, tá bom? E nós estamos hoje aqui para também ouvir um pouco dos questionamentos de vocês. E o livro traz muitos capítulos interessantes. Só finalizando, tem um capítulo aqui que o Amaury descreve com muita propriedade e retrata a expressão, né, desse pobre político brasileiro em agonia e desespero
de lançar-se sem justificativa a tentar atacar as pessoas. Então, e é o trabalho desse jornalista. Está aqui no capítulo que eu faço questão, está aqui com a mão, com um martelo na mão e uma ideia na cabeça. E quando eu li esse título, Amaury, confesso a você que eu falei, o martelo, opa, tem alguma coisa do meu partido aí, Partido Comunista do Brasil. Está com o martelo na mão e alguém está com a foice, não é isso? Então vamos ver o que tem esse conteúdo. Vender tudo.